Olá, tudo bem? Estou aqui no meu jardim. Hoje é dia 21 de março de 2018. Estamos a um dia já no outono e a turma lá do hemisfério norte já estão na primavera, não é? E estamos prontos para o estudo da lição número 3 do segundo trimestre, que é Jesus e o livro do Apocalipse. Essas lições, Apocalipse é um dos meus livros preferidos. Daniel, né, é outro, Isaías, Mateus, onde tem profecia, tem minha preferência. Eu estou aqui num solzinho, né, estamos entrando numa temperatura mais gostosa. Nós aqui em casa gostamos mesmo do frio, né? Santíssimo e poderoso Deus, abençoa-nos nesse estudo a respeito de Jesus Cristo, nesse livro da revelação. Em nome do Senhor Jesus Cristo que pedimos. Amém. Muito bem, aqui diz assim: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Apocalipse 3, versículo 21. Não é? Bom, isso quer dizer o seguinte: iremos governar junto com Jesus, governar esse planeta, né? E aqui será o centro do governo do universo. Nós temos uma experiência adquirida, teremos naqueles dias, né? Depois, daqui 1 milênio e pouco, que ninguém teve. A experiência de sentir o amor de Deus sendo pecadores. Isso ninguém teve em outro lugar no universo. Não teve pecadores senão aqui, não é? Isso vai ser algo impressionante. Bom, o livro de Apocalipse, ele é uma continuidade do livro de Daniel. O livro de Daniel, especialmente o capítulo 2, depois o capítulo 7 em diante, é um capítulo profético ali, não é? E então ele inicia lá com os impérios antigos, etc. Inicia lá com Babilônia, inclui lá o Egito, né? Depois a Medo-Pérsia, a Grécia, Roma, período da igreja, etc. E tal, ele vem trazendo, e o Apocalipse não é outra coisa senão continuidade desses livros, principalmente do capítulo 13 do Apocalipse em diante, né? Então a senhora White diz uma coisa que é bem importante e que ajuda na compreensão de partes do Apocalipse, especialmente do Apocalipse 17, que Daniel e Apocalipse diz ela é um livro só. Então, o que um começa, o outro continua. É assim que devemos entender, não é? E o Antigo Testamento e o Novo Testamento tratam do mesmo tema, a respeito da salvação por meio de Jesus Cristo. O Antigo Testamento tem todo aquele ritual do santuário, além de outras coisas, tem história, etc. e tal, mas está tudo em torno desse assunto, o ritual do santuário, onde se prevê a vinda de Jesus Cristo para morrer como um cordeiro. No Novo Testamento, isso já é história. Então ali Jesus Cristo já veio no Novo Testamento, como um cordeiro, já morreu, e se prevê a sua segunda vinda, né? Esse é o Antigo e Novo Testamento. Então logo o Antigo e o Novo Testamento tratam do mesmo tema, que é o tema da salvação por meio de Jesus Cristo, por meio da graça, por meio do perdão, né? Por meio do arrependimento, etc. Mas nada disso, arrependimento e outras coisas, boas obras, etc., teriam algum valor se não fosse a graça. Ou seja, se não fosse a providência divina por meio da cruz, né? Aí nada adiantaria. Bom, o livro do Apocalipse. O Apocalipse tem 3 partes. Na verdade, 2 partes e uma transição, né? A transição seria uma pequena parte. Então, a primeira parte do livro do Apocalipse vai do capítulo 1 até o 12, né? Aliás, até o 11, na verdade. Ali nós temos história. O Apocalipse apresenta história, muita história, né, da igreja. Por exemplo, as 7 igrejas, etc. e tal. Então tem ali essas partes aí. Já no Apocalipse 13 em diante, do 13 ao 22, é profecia pura, né? E o Apocalipse 12 é a transição, que eu entendi como sendo uma terceira parte, mas é uma parte de transição, né?
A primeira metade do Apocalipse 12 é história, a segunda metade do Apocalipse 12 é profecia. Então essa parte do meio faz uma transição entre a história e a profecia. Não é? E ali se conta a respeito da vitória dos santos em Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, sobre o dragão. Não é? Então assim como, por exemplo, o antigo Israel, que podia ter ficado 2 aninhos, né, no deserto, recebendo os 10 mandamentos, etc., sendo instruídos assim por diante, atravessando o deserto. De fato, eles em 2 anos estavam na fronteira com a Canaã. Ficaram 40 anos. Por quê? Porque eram, apesar de todos os sinais, esse é um ponto que nós chamamos de mais atenção, apesar de todos os sinais, apesar da demonstração do tremendo poder que levou à capitulação do Império Egípcio, o Egito sobrou o quê? A economia falida, passando fome, sem alimento, tudo destruído, a infraestrutura destruída, o exército liquidado, eliminado, devendo para outros países, etc. Ou seja, Deus fez uma demonstração de poder em cima daqueles que exploraram o seu povo. E o seu povo levou as riquezas do Egito, junto consigo. Né? Então, aqueles 400 anos de opressão, quase isso, foram bem pagos. No final, então vai ser assim conosco, quando Jesus regressar, né, nossas aflições aqui na terra, nossos problemas, né, nossas aflições todas, etc., serão muito bem pagas. Com a vida eterna num lugar realmente por demais lindo, né, com total felicidade. Mas o curioso é o seguinte, havia muita informação, muita demonstração aos israelitas quando saíram do Egito. E aí que eles duvidaram. Mas que coisa mais impressionante, aí que eles duvidaram. Eles viram o poder de Deus, eles não ouviram a respeito. Nós ouvimos a respeito, mas eles viram, eles presenciaram, eles fizeram parte desse poder, e aí que duvidaram. Sempre contra, queremos voltar para o Egito. Isso me mete medo, porque eu sou um ser humano igual a eles, né? E você também deve ter medo disso. Somos seres humanos. A gente parece tudo ao contrário. Alguns não, né? Por exemplo, Josué e Caleb, etc., né? Moisés, que ficou até quase o último momento ali com eles, que faleceu depois, né? Faleceu ali. Mas é simplesmente incrível como que o ser humano duvida. Bom, mas hoje nós não temos as pragas do Egito, não temos toda aquela experiência do Egito, etc., mas nós também não estamos sem nada. Nós temos o escopo profético. Agora, a maciça maioria das profecias já se cumpriu, né? Se cumpriu, nós temos isso. Isso é tanto quanto eles tiveram lá naquela época, não é mais. A prova de que Deus tem poder. Nós temos a história do Egito, nós temos a história da Idade Média, a história de Jesus, nós temos toda a história passada. Nós estamos no final da história. Temos uma quantidade enorme de profecias que se cumpriram, não é? Fielmente. E não vamos crer, vamos ficar aqui nessa mornidão, indiferentes, não é? Satanás saiu para fazer guerra à semente da mulher, ou seja, nós, a igreja, né? E o dragão perseguiu a mulher, a mãe de Jesus, perseguiu Jesus e perseguiu depois a semente da mulher, ou seja, os adeptos, os que se converteram, os que entraram na igreja, né? E ele está fazendo isso hoje. Isso são estudos escatológicos, ou seja, estudos do assunto que tem a ver com os últimos fatos da história da humanidade.
Isso que nós estamos estudando aqui no livro de Apocalipse, né? Vamos ver aqui algumas representações de Jesus. Eu pus no texto escrito ali um link onde aparecem 319 nomes de Jesus Cristo ao longo da Bíblia, que cada nome representa algo que Jesus Cristo é o que faz por nós, né? Mas aqui no Apocalipse nós temos alguns nomes já também. Fiel testemunha, por exemplo. Então ele é uma testemunha, ou seja, ele é confiável, né? É o que diz, esse nome diz isso, né? Primogênito dos mortos, ou seja, ele ressuscitou e com ele ressuscitarão todos os outros que se converteram. Príncipe dos reis da terra, ou seja, ele tem o poder. E assim vai, né? Esteve vivo desde a eternidade, foi morto, mas está vivo, ou seja, ressurgiu da morte, né? É o Cordeiro. E assim vai, tem vários nomes, né? O Alfa e o Ômega, ou seja, o princípio e o fim. Jesus passou por uma experiência que Satanás não imaginava ser possível. Porque assim, quando Adão e Eva pecaram, bom, se Satanás conseguiu imaginar isso, do perdão, alguém teria que pagar pelos pecados de Adão e Eva e seus descendentes, né? Não sei se Satanás chegou a esse ponto de imaginar, mas enfim, duas possibilidades. Umas, bom, agora estão perdidos, Deus vai ter que castigá-los, vai ter que extingui-los, vai ter que extinguir a humanidade. Duas pessoas vai ter que extinguir, ou se nascerem mais pessoas, vai ter que extinguir mais pessoas. Então ele, por certo, não contava que Jesus viria aqui fazer o que fez. Bom, mas a uma certa altura dos acontecimentos, Satanás desconfiou disso. Quando Jesus nasceu aqui, etc e tal, lá, ele também não é bobo. Aí, deu-se aqui uma estratégia, uma ginástica extremamente complexa. Um Deus tornou-se ser humano, mortal, e morreu pelos seres humanos. Mas esse Deus não deixou de ser Deus e também não deixou de ser mortal. Então havia um momento em que Jesus, ser humano, também era Deus. Ser humano mortal também era Deus, né? E ele morreu, foi morto. Esse é o tema do santuário aqui, né? Todo o ritual do santuário apontava para um cordeiro que viria morrer por nós, né? E no Apocalipse aparece esse cordeiro que foi morto por nós. Claro que não é só no Apocalipse, nos 4 evangelhos aparece também, né? Mas no Apocalipse ele aparece da seguinte maneira, como sendo aquele que cumpriu as profecias do ritual do santuário, a profecia do ritual do santuário, né? Então isso é uma coisa extremamente significativa. E aí vem algo que realmente me impressiona demais. No domingo, isso aqui é o deboche de Satanás, né? No domingo, Jesus ressuscitou, nós sabemos disso, no primeiro dia da semana, ressuscitou, daí falou ali com as mulheres e disse, não me toqueis, porque ainda não subiu meu Pai. Naquele dia ele subiu, e ali está, isso está descrito em Apocalipse capítulo 4 e 5, a grande aclamação da vitória de Jesus sobre o dragão aqui na terra, né? Vitória não como Deus, e sim como ser humano. Eu sou como você é. Eu fico pensando, se essa carga fosse colocada nos meus ombros, estavam todos perdidos, né? Inclusive eu. E aí, ele entrou no santuário, onde se encontra, isso está em Apocalipse 11, 19, onde se encontra o lugar santo e o lugar santíssimo. E dentro do santíssimo estão as duas tábuas, está a arca com as 2 tábuas dos 10 mandamentos. E daí houve trovões e relâmpagos quando se viu o santuário, isso não na entrada de Jesus, mas quando se abriu o santuário, está Apocalipse capítulo 11, né? Se abriu o santuário. E houve manifestações semelhantes às que aconteceram quando Deus concedeu os 10 mandamentos no Sinai. Ora, o que isso está dizendo? No domingo, quando Jesus ressuscitou, os 10 mandamentos, e depois também, continuam valendo, porque no céu não mudou nada. E se no céu não mudou nada, aqui também não tem que mudar coisa alguma, né?
Porque na entrada de Jesus não se proclamou nenhuma mudança de qualquer mandamento. Pelo contrário, Apocalipse 11, versículo 19, lá consta claramente, isso é depois até da entrada de Jesus no santuário, que lá estão os 10 mandamentos originais. Não é? Então fica muito claro para quem quiser saber que aquela coisa de o domingo justifica a mudança dos mandamentos, não justifica coisa nenhuma. Aqui fica muito bem provado que a Arca da Aliança continua sendo a mesma, está lá e não consta lá nenhuma mudança da lei de Deus. Senão teria que estar muito bem revelada essa mudança, né? Bom, então vamos ver aqui Cristo no Apocalipse. São duas partes, aqui parte 1 e parte 2, né? Cristo voltará. Então, o livro da Revelação, ele apresenta ali uma quantidade grande, farta de sinais da volta do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Né? Ele voltará por quê? Bom, pelo mesmo motivo porque morreu por nós. Ele nos ama. Aqui vem uma questão que eu também gostaria de colocar. Ele volta por amor de nós. Tá, tudo bem. Mas tem uma coisa mais profunda aqui que isso. Ele esteve a primeira vez aqui na Terra e sofreu aqui na Terra. Não foi fácil. Arriscado, né? Como ser humano, sendo debochado, morrendo daquela forma humilhante na cruz, correndo o risco de falhar, porque era ser humano. Será que agora, que ele quando voltar, não vai voltar mais em condições de ser humano, nem em condições nem vai ter que lutar com nada, vai voltar em glória, vai buscar aqueles que ele foi ali na cruz a resgatar, que é a parte mais fácil, a parte gloriosa da história toda, da comemoração, não é? Será que agora ele não vai cumprir essa parte? Se ele cumpriu a mais difícil, não vai cumprir a mais fácil? Se ele cumpriu a mais humilhante, não vai cumprir a mais gloriosa? Não é? Então por que nós somos tão indiferentes a isso? Eu já nem falo da humanidade, que não está nem aí para esse assunto. Eles, se quiser que se percam, se quiser se perder, que se percam. Mas nós, Adventistas do sétimo dia, por que nós somos tão mornos? Por que nós somos Laodiceia? Se nesses dias que essas coisas vão acontecer, se as profecias já estão se desenrolando quanto a isso, né? Bom, Jesus aqui também é apresentado como o Alfa e o Ômega. Ou seja, aqui aconteceu uma coisa impressionante, que nós vamos ter que estudar ao longo da eternidade. Deus se tornou mortal. Não que Deus morreu, não. Mas ele fez uma obra que ninguém esperava, que só Deus sabia, só a Trindade sabia. Né? Ele encarnou em Maria como um feto, um óvulo fertilizado, e ali nasceu e cresceu um ser humano. E Deus estava nele. E esse ser humano devia lutar como ser humano. Gente, isso é outra coisa que é um grande desafio. Se eu, por exemplo, fosse um super-homem, já nem digo Deus, fosse um super-homem, quantas vezes eu teria metido a mão em alguém, teria feito justiça com as próprias mãos pelos superpoderes, e Jesus não pode fazer isso. Na cruz, por exemplo, sendo debochado, cuspido, etc e tal, mas pelo menos dá uma bofetada, daquela de 5 toneladas no lado esquerdo daquele soldado. Nada disso ele fez. Então, um ser humano com poderes infinitos, disponíveis, lutou como ser humano. E venceu em lugar de Adão. Adão, quando foi criado aqui na Terra, recebeu o principado aqui na Terra. Ou seja, ele era o rei aqui na Terra. Naquela época era ele e Eva. Mas ele era o rei de toda a Terra. Não é? E Adão falhou. Falhou. E então Jesus veio, é por isso que se chama segundo Adão. Jesus veio em situação bem inferior a Adão. Adão era perfeito, tinha vida eterna, etc. Tal. Estava no lugar perfeito, não tinha perseguição, nem exército, nem inimigos, nem coisa nenhuma. Venceu ali nessa condição farta de coisas favoráveis, nada de desfavorável. E Jesus veio aqui em condição de ser humano caído, né? Não pecador, mas caído, mortal, portanto. E venceu em uma situação
que era aquela que surgiu depois. Então ninguém pode argumentar que a vitória de Jesus não seja válida, né? Então, a Adão foi dado o poder sobre a terra. Adão entregou esse poder a Satanás. Jesus reconquistou o poder. Portanto, agora é só esperar ativo, né? Eu sou atleta amador, e tem um conceito que serve aqui para nós, adventistas do sétimo dia. Se faz um exercício intenso, né, você rompe os teus músculos, são microfissuras, e depois você tem que descansar, né? Tem que descansar, porque daí quando essas microfissuras se curam, aí que você fica forte. Você não fica forte durante o exercício, não. Você fica forte depois, quando ele se cura. Mas o melhor descanso eles chamam de descanso ativo, ou seja, você faz alguns exercícios leves, né? Alguns exercícios leves, para não ficar no descanso passivo, ou seja, sem fazer nada. Nós temos que aqui aguardar, não passivamente, e sim ativamente, fazendo alguma coisa, né? Para que outros também sejam salvos. Que assim seja com todos nós e que Jesus volte logo. Santíssimo e poderoso Deus, fica conosco até o dia dessa volta. Em nome de Jesus Cristo. Amém.